Já no caso do Everton Ribeiro é um pouco mais complicado. Tudo bem, ele poderia ter uma ajuda do Pedro Lourenço, que já falou várias vezes que é próximo do jogador, poderia ajudar nessa volta. E o meio-campista de 34 anos vive uma fase baixa de número de gols, assistências nesse ano, porém ainda segue jogando como titular. 53 partidas, apenas 2 gols e 6 assistências, que chama a atenção, né? Como que o meio-campista tem só 2 gols pelo Flamengo, contando ainda Campeonato Carioca. São números bem baixos, porém o Everton Ribeiro, se você for ver, nos últimos anos, ele não é um jogador de ficar fazendo 15 gols por temporada não, tá? O máximo que ele fez foi 18 pelo Curitiba em 2012 e 15 pelo Cruzeiro em 2013. Ano passado pelo Flamengo, onde ele foi convocado várias vezes para a seleção e a Copa do Mundo com o Tite, ele jogou 63 partidas, 7 gols marcados e 10 assistências, foi uma boa temporada, mas vale lembrar, o Everton Ribeiro já passou por um momento de baixa pelo Flamengo um ano antes da Copa, em 2021. 2 gols e 9 assistências em 50 jogos, números parecidos então com essa temporada. O Flamengo planeja ter uma reformulação bem grande no elenco, no caso a expectativa é de mais de 500 milhões de reais em contratações para o ano que vem, então poderia sim buscar uma alternativa para o lugar do Everton Ribeiro, mas não sei se seria fácil. Se fosse qualquer outro treinador, eu diria que teria muitas chances do Everton Ribeiro não continuar no Flamengo. Mas como foi o Tite, que a seleção brasileira é a melhor seleção do mundo de peças, você convoca o Everton Ribeiro, imagina você estando em um clube que você tem que contratar alguém. Será que você vai dispensar esse jogador tão fácil? Eu já acho que não. Acho que o Everton Ribeiro, mesmo que ele não voe nessa reta final de temporada, ele vai se renovar com o Flamengo e não vai ser viável o Cruzeiro pensar na sua contratação, porque vai ter muita competição com ele. Vai ter o São Paulo, o Corinthians, o Fluminense, vários times da Arábia Saudita, o próprio Flamengo, que pode renovar o vínculo dele por um ano com um salário bem mais alto do que o Cruzeiro teria condições de pagar. Não acho que o Cruzeiro vai fazer um investimento de R$1 milhão, R$1 milhão e 200 mil agora, né? Não tendo previsão nenhuma de que vai estar na Série A do ano que vem. Caso contrário, caso ele vá mal nessa reta final pelo Flamengo, não renove, e o Cruzeiro assegura a permanência na Série A, aí pode ser uma outra alternativa. Terminou ali, 3 de dezembro, acabou o Brasileirão, Cruzeiro em 12º lugar, foi para a Sul-Americana. O Pedro Lourenço quer ajudar na contratação, já teve uma boa passagem pelo Cruzeiro, não vai ficar no Flamengo, aí sim. Mas dá pra ver que é muitos cenários hipotéticos, né? Então, pra falar bem a verdade, eu acho que os dois vão acabar renovando com o Flamengo por conta dessa proximidade com o Tite. Talvez o Rodrigo Caio, que eu colocaria um pouco mais viável, mas de qualquer forma não vai aceitar um contrato curto de produtividade. Eu acho muito difícil esses dois nomes aqui pro Cruzeiro. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, sempre frisando, né, que a importância maior seria o Cruzeiro realmente manter na primeira divisão, porque não existe só o Rodrigo Caio, o Everton Ribeiro. Tem várias opções no mercado sul-americano, no mercado brasileiro, até no futebol europeu, que poderiam ser viáveis para o Cruzeiro no ano que vem. Só estou trazendo aqui esse. Bom, então o primeiro que eu quero falar aqui com vocês é sobre o Nicolas Fonseca, que eu já trouxe vários vídeos aqui dele no canal, né, falando na época onde o Cruzeiro tentou a contratação do jogador, que esse atua um pouco mais recuado, não é um meio ofensivo, é muito mais um volante ali de marcação, mas muito bom na criação de jogadas, que apesar desse interesse do Cruzeiro, a Raposa tinha interesse em contratá-lo somente com um empréstimo, né, ou uma compensação financeira muito baixa, o que acabou não sendo concretizado esse negócio, o que na minha opinião foi um erro, tá? Se eu fosse o Ronaldo, teria sim pago um valor próximo daquele que o River Plate pagou para tirar o jogador lá do Montevideo Wanderers, que foi algo na casa dos 4 milhões de reais, 4 milhões e meio, tá? Enfim, o Nicolas Fonseca, que tem 24 anos, nesse ano aqui pelo Liverpool Montevideo, soma então 23 jogos e 3 gols marcados. Ele foi comprado pelo River Plate em julho, só que ele vai ficar na equipe até o final do ano e chega para a equipe do River Plate a partir de janeiro, então, de 2024. Tenho certeza que esse cara vai chamar muita atenção e em breve vai estar em um time do futebol europeu. E olha que ele está velho, né, entre aspas, né, no mundo do futebol hoje em dia, 24 anos, nossa, o cara não está no Manchester City, então não vai ser mais um grande jogador. Eu não concordo com isso, até porque se você for ver aqui, ele surge numa equipe pequena lá da segunda divisão do futebol italiano, passa ali depois do River Plate ali no Montevideo Wanderers, onde ano passado que ele conseguiu dar uma volta por cima, depois de mais de 2 anos sem atuar profissionalmente, e agora então sendo comprado pelo River Plate. Acho sim um bom nome, só que esse aqui é muito mais inviável, justamente por conta dele já ter sido, né, comprado pelo River Plate. A única forma que eu acho que poderia ser viável é se ele não ir muito bem no futebol argentino, e aí depois, né, pode acabar sobrando essa opção no mercado para o próximo ano, seria então de 2025, mas eu quero falar sobre outro jogador aqui com vocês.
Bom, onde eu quero falar aqui então sobre o Matias Abaldo, jogador que tem apenas 19 anos de idade, é um meia ofensivo que surgiu então lá no Defensor do Uruguai, mesma equipe que o Cruzeiro contratou, né, o Arrascaeta lá em 2016 e, enfim, diferentemente do Arrascaeta, o Matias Abaldo não vivia uma fase assim, ó, nossa, sensacional, como o Arrascaeta já vivia, né, com 15 gols, 10 gols, não. Longe disso, ele foi especulado também em alguns times no Brasil, mas não foi de forma oficial procurado pelo Cruzeiro e nem teve também um contato de forma oficial, tá? Vou deixar aqui os números dele então para vocês, onde ele começa a jogar profissionalmente desde quando ele estava ali com 17 anos de idade, 2021 3 jogos e 1 gol, 2022 com mais 26 partidas e 2 gols marcados e nessa atual temporada já somava 15 jogos e 2 gols até ir para o Ginásia, que me surpreende bastante, tá? Ele ter ido de empréstimo para essa equipe do futebol argentino, que tudo bem, jogou a Sul-Americana nesse ano, mas até acompanhei um jogo deles lá contra o Goiás na Sul-Americana, tudo bem com um time reserva, mas que o Goiás venceu, nossa, realmente um futebol bem abaixo, não é um time que briga ali pelo 8º, 7º lugar do Campeonato Argentino, longe disso, mais na parte de baixo, e teve esse empréstimo de graça. Eu acho que poderia ter sido alguma alternativa tanto para o Cruzeiro quanto para outros times do futebol brasileiro. E por lá, o Abaldo começou muito bem até aqui, 5 jogos, 1 gol marcado e 1 assistência, inclusive nos últimos jogos, por conta desse bom desempenho, o meio-campista uruguaio de apenas 19 anos tem sido, inclusive, titular. Pelo que eu vi aqui, o empréstimo dele com essa equipe argentina vai até o junho do ano que vem, tendo uma opção que não foi divulgado o valor para compra, né, junto ao Defensor lá do Uruguai, porém acho que é um nome bem interessante para o Cruzeiro ficar de olho, é um meio ofensivo, um cara ali de criatividade, muito mais de criação, né, do que seria, por exemplo, o Nicolas Fonseca, e já vinha demonstrando esse bom desempenho. Se você for analisar, é um meio campista de apenas 19 anos, né, que se você for somar os números dele, soma aí mais de 40 jogos, 5 gols e 4 assistências, tanto pelo Defensor e agora pelo Ginásia, onde vive uma boa fase. Então tem muitas boas opções no mercado sul-americano que às vezes acaba passando despercebido, né? Tenho certeza, se o Matias Abaldo tivesse ali já 15 gols, 10 gols nessa atual temporada, vários times do futebol brasileiro estariam tentando a sua contratação. E olha, por exemplo, o Ginásia lá do futebol argentino, que trouxe ele sem qualquer custo e sendo uma boa alternativa para o decorrer do ano, né? Lembrando que no Mundial Sub-20, na Copa do Mundo no qual o Uruguai foi campeão, acho que foi junho ou julho desse ano, né? Enfim, o torneio foi lá em Mendoza, na Argentina, e o Matias Abaldo foi um reserva de luxo da seleção uruguaia, onde foi campeão, e o Abaldo marcou 2 gols e 1 assistência, além de 3 jogos, né, nesse Mundial, e foi titular com 5 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência no Sul-Americano no início do ano, onde o Uruguai chegou também até as fases finais. Então, fora esse excelente desempenho dele na categoria de base, no Defensor lá do Uruguai, ele vinha tendo um desempenho ok na equipe principal. É óbvio, não somava números absurdos, mas longe de ter um desempenho ruim. E quero saber o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários sobre esse jogador. Será que poderia estar surgindo aí o novo Arrascaeta? Será que o Cruzeiro não deveria ir atrás? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar aqui sobre o Zé Ivaldo, informação bem interessante também do Samuel Venâncio, de que ele rescindiu o seu contrato com o Atlético Paranaense e já está inclusive em Belo Horizonte com um pré-contrato assinado para 2024 com a equipe do Cruzeiro, vínculo então válido por 2 temporadas até o final de 2025, que ainda não foi oficializado, tá? Então ele já chegou em Belo Horizonte, a expectativa é de que ele comece os trabalhos na Toca da Raposa nessa segunda-feira, que era algo de se esperar, né? Eu vinha falando aqui para vocês que desde quando surgiu essa história de que o Zé Ivaldo poderia chegar antecipadamente, eu já meio que tratei como certo, porque seria algo bom para todo mundo, para o Atlético Paranaense, que possivelmente deve economizar um valor em relação a salários que ele teria daqui para o final do ano, e para o Cruzeiro também já ter o Zé Ivaldo daqui a partir do mês de outubro, né, para começar o trabalho de olho na próxima temporada. Vale lembrar também que ano passado, igual, o Cruzeiro fez várias contratações nessa época do ano, visando o Campeonato Brasileiro do próximo ano. Obviamente o Cruzeiro não sabe se vai estar na Série A ou na Série B do ano que vem, mas já traz aí o Zé Ivaldo, porque vai ter um pouco mais de 2 meses para fazer esse trabalho de preparação, de olho na temporada do ano que vem, que certamente pode vir a ser uma peça titular na equipe, tá? Vou deixar aqui os números dele para vocês, então, no Atlético Paranaense, nesse ano, onde o zagueiro de apenas 26 anos de idade, tem uma idade nova ainda, né, bem jovem, fez 35 jogos nesse ano, 2 gols marcados, números parecidos do que ele fez no Cruzeiro no ano passado, onde somou 33 partidas, 1 gol e 3 assistências. Foi peça fundamental naquele time do Paulo Pesolano, principalmente no esquema de 3 zagueiros, né? O Zé Ivaldo jogava mais pelo lado direito, como uma opção ali no caso de lançamento, ajudava bastante na criação de jogadas.
nesse ano pelo Atlético jogou pouco, se você for comparar, poderia facilmente ter jogado 50 ou até mesmo 60 jogos daqui para o final do ano, porque ele nunca deu sinais de que iria renovar esse seu contrato com o Atlético Paranaense. Então no Campeonato Estadual ele já começa ali jogando pouco, aí começa o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, sempre o Zé Ivaldo nos jogos importantes sendo titular, mas logo depois que o Furacão foi eliminado da Libertadores no final do mês passado, ele não teve, né, seu vínculo prorrogado, justamente por conta de que ele não queria, assinou com o Cruzeiro, o Atlético foi eliminado na principal competição e não fazia mais parte dos planos, e desde então ele foi treinando em separado, né? Então quero saber o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários sobre o Zé Ivaldo, se é ou não uma boa alternativa para o time do Cruzeiro para a sequência da próxima temporada, que é igual eu falei, né? O Cruzeiro possivelmente vai buscar mais alternativas como essa do Zé Ivaldo em final de contrato, mas até quando não definir se vai ficar realmente na Série A ou na Série B, não tem como, né, você oferecer e assinar um contrato com o jogador se os planos mudarem, se estiver numa Série A ou numa Série B. Então por isso é tão importante, espero eu que daqui para o próximo mês de novembro, o Cruzeiro já confirmando nessa sua permanência na primeira divisão, e aí sim podemos buscar e pensar, né, em mais contratações.